Bom dia, meu nome é Yane Barros Luna, eu sou estudante da Universidade de Brasília, faço parte do programa de pós-graduação em arte, sou doutoranda na área de concentração de arte e tecnologia e sou orientada pelo professor Antenor Ferreira. No 15 Arte, no ano passado, que foi em Brasília, eu apresentei um trabalho sobre instalações sonoras, que também já fazia parte da minha pesquisa no doutorado, e dessa vez eu quis trazer um desenvolvimento um pouco maior daquelas ideias. Então eu vou começar mostrando o vídeo de um artista suíço chamado Simon, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando quando eu estou tentando trazer a ideia das poéticas generativas em arte. O Simon, ele é um artista que faz a gente pensar um pouco sobre, em arte, a possibilidade de você usar materiais simples e atingir um resultado estético muito interessante, imprevisível e extremamente complexo, né? Então, para fazer essas analogias, né, entre o mundo da arte contemporânea, especificamente depois dos anos 60 ali, aqui no Ocidente, e essas noções que vêm da biologia e das ciências ditas exatas, essa confluência de ideias ela se dá, né, através da possibilidade que advém da crítica que a epistemologia da complexidade trouxe para o nosso entendimento do que é a ciência moderna, dos seus funcionamentos e das suas operações básicas, né? Então, como uma alternativa,
um paradigma alternativo ao que a gente está acostumado dentro da ciência racional e positivista. A epistemologia da complexidade, ela abraça a possibilidade das causalidades múltiplas para a explicação dos fenômenos naturais e humanos, a não linearidade no entendimento das causalidades, percepções holísticas do mundo, ou seja, uma possibilidade de você integrar diversas facetas de uma mesma realidade para tentar entendê-la, né? E utiliza-se todas essas noções que começaram a circundar o ambiente mais alternativo dentro das ciências, do conhecimento científico, a teoria da relatividade, a teoria do caos, a autopoiesis dos chilenos, e traz de alguma maneira esse outro paradigma para o entendimento, né, do funcionamento do nosso mundo, né? Então, a partir da teoria dos sistemas, é que a gente vai entender a questão das poéticas generativas, porque a gente vai estar pegando toda essa teoria dos anos 70, que foi articulada depois com a cibernética e que foi negociando fronteiras aí dentro das ciências humanas e das ciências exatas, que traz para a gente essa noção das interações, né, das instâncias de funcionamento do nosso mundo como sistemas abertos ou fechados, mas em princípio sistemas abertos porque estão ligados ao mundo por meio dessas interações de elementos que interagem entre si, que interagem com o meio. Essas interações elas vão gerando alimentações positivas ou negativas. Isso vai de alguma maneira gerindo o sistema autonomamente, né? Então, o todo é maior do que a soma das partes e essas informações muitas vezes surgem de maneiras imprevistas, né? O que gera uma autorregulação generativa desse próprio sistema. E daí vem a ideia de emergência, né? Que se dá em sistemas abertos complexos, em que regras simples geram interações complexas, que geram comportamentos padrão que não eram previstos anteriormente. Então, os exemplos que a gente tem, né, dessa maneira de funcionar, eles advêm bastante, né, da pesquisa do Johnson, e eu vou ler então aqui um trechinho do que ele escreve sobre isso para vocês tentarem entender de onde que eu estou trazendo essa noção teórica, né? Cito: o exemplo clássico é a colônia de formigas, um organismo que possui comportamentos claramente definidos, lógicos e coerentes, observáveis em duas escalas diferentes. Quando estudamos os padrões de cada formiga, vemos que cada uma tem necessidades, habilidades e respostas de feromônio que definem seu comportamento como um inseto individual. Mas quando estudamos o comportamento coletivo da colônia, vemos padrões comportamentais sofisticados. A colônia atua como uma cidade, com fábricas, defesas e instalações de eliminação de ruídos. O que é notável é o fato de que esses padrões macro não são formados por meio de um design ou intenção central. Eles não são mais do que subprodutos dos comportamentos locais, autointeressados dos indivíduos coletivamente. Esses comportamentos, aparentemente significantes no nível micro, formam um macro-organismo mais complexo quando vistos coletivamente. Então, daí eu trago, né, essa noção a partir da ideia do Simon, mas também podendo aplicar isso à arte generativa de uma maneira geral. São vários exemplos hoje de arte generativa na poesia, no cinema, em geração de imagens por meio da robótica. Mas só para a gente ficar com a ideia da arte sonora, então vou tentar trazer para vocês outros exemplos também do que a gente está chamando de elementos simples que acabam gerando padrões complexos imprevistos anteriormente e que poeticamente trazem muita informação para a gente em termos de arte contemporânea, como foi o exemplo do Simon, né?
As poéticas generativas, elas vão então estar trazendo para a gente um questionamento sobre a autoria da obra de arte, porque num certo sentido ela traz o descontrole e a participação da própria máquina ou do ambiente ou dos elementos internos daquele sistema como co-criadores dessa obra de arte, né? Então tem uma parcial ordem e uma parcial desordem que formam um elemento completo da obra, né? É de fato o interesse que jaz sobre as relações entre humano, máquina e natureza. Então, por exemplo, Hans Hack é um exemplo muito interessante, ainda nos anos 60, quando ele traz o Condensation Cube, né? Então, essa obra consiste em um cubo de acrílico transparente, selado, contendo alguns milímetros de água no fundo. Pequenas variações de temperatura e correntes de ar circundantes resultam em um ciclo constante de padrões de evaporação e condensação nas paredes do cubo. E o cubo funciona como um sistema meteorológico dentro de uma pequena caixa. Um processo físico elementar, como a mudança de estados físicos da água, aciona uma reflexão sobre a obra de arte enquanto um sistema vivo e a interagência com o ambiente em sistema vasto. Os padrões de trilhas de água dentro do cubo têm a ver com as condições de seu entorno imediato, e a presença humana, né, também faz parte desse ambiente. Ou seja, é uma obra que fica ali na galeria, que recebe as informações do ambiente e que vai desenhando esses padrões de água e que formam, portanto, o objeto estético a ser observado, a ser contemplado. O Alvin Lucier também, com I'm Sitting in a Room, em que ele grava e regrava mais de 27 vezes a mesma frase que ele emite dentro de um quarto, e o resultado final dessa obra são os vários padrões sonoros, uma espécie de paisagem sonora que é gerada a partir dessas regravações, a partir desse objeto inicial gravado. Ou seja, de novo, né, são elementos simples que vão formando padrões complexos o suficiente para já não terem mais nada a ver, digamos assim, para serem muito maiores do que a simples soma das partes dos seus elementos. Então vamos ouvir um pouquinho aqui do Alvin Lucier também. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves. E aí ele vai repetindo essa frase durante várias vezes. Eu vou passar um pouco para frente, que eu já estou meio acabando o meu tempo, para vocês verem no final das contas o que isso vai gerar em termos de produto estético, né? No final desse... I am sitting in a room Então, uma massa sonora, né, que se apresenta como um objeto estético que veio a partir de elementos simples que a partir da sua reprodução ou da escala em que são reproduzidos, ele se transforma num outro organismo, num outro ser praticamente. E é isso, então aqui eu coloquei para vocês as referências bibliográficas que eu usei para escrever esse ensaio e agradeço aí a oportunidade de poder falar para vocês, mesmo que à distância. Obrigada.